Entonces ahora pues voy a dar paso a nuestra siguiente invitada, a María Julia da Silva Araujo. Ella es fundadora de Retina Brasil en 2002. Y en Retina Brasil, pues es una asociación de personas con distrofias de retina, ¿verdad? Ella también tiene una distrofia de retina. Y pues María Julia, sé bienvenida a esta conferencia. Nos gustaría que nos hables sobre tu vida, ¿verdad? Sobre los desafíos que has tenido que vivir como una mujer con discapacidad, sobre los logros, ¿verdad? Y sobre los obstáculos que se te han presentado. Uhum. Boa tarde e boa noite para algumas pessoas que estão em outros países. Como já falou, eu sou Maria Júlia, eu tenho retinose pigmentar, eu tenho 65 anos e vou falar para vocês a minha trajetória como mulher e como uma pessoa que tem retinose pigmentar. Eu vou começar falando um pouco de como foi o meu diagnóstico e o impacto que isso causou na minha vida e como eu consegui superar a questão da discapacidade visual. Eu tinha 14 anos quando eu senti os primeiros sintomas de retinose pigmentar, mas eu demorei bastante para ter o diagnóstico. Então, pensaram, inclusive, que era um problema neurológico, eu fiz vários exames, eu passei por muitos médicos, até que eu consegui ter o diagnóstico de retinose pigmentar, e ter esse diagnóstico foi muito, muito difícil, foi muito impactante, porque o médico me disse que era uma doença progressiva, que eu ia perder a visão aos poucos, podendo levar à cegueira, e o que era que foi mais triste para mim, que não tinha cura dessa doença. Eu fiquei muito abalada, eu tive muita depressão com esse diagnóstico, mas, assim, achei que tinha que seguir em frente e acreditava que não, eu não ficaria cega. Não, eu não ficarei cega, entendeu? E se ficar, vou encontrar uma forma de me adaptar a essa situação, né? Mas eu passei por períodos de muita angústia, de muito medo, né, por causa da retinose pigmentar. E eu fiquei muitos anos sem conhecer outras pessoas que tinham a retinose pigmentar. Isso, para mim, também foi uma coisa muito difícil, porque eu me perguntava, só eu tenho essa doença? Ninguém mais? Então, eu não tinha ninguém para falar sobre a minha doença, para trocar experiências. Até que em 1991, eu conheci uma associação de pessoas com retinose pigmentar, onde eu fiquei muito feliz por encontrar outras pessoas com a mesma doença do que a minha, de ter informações sobre a minha doença que eu não tinha, que ao redor do mundo haviam pesquisas buscando o tratamento e a cura para essas doenças, o que me deu muita esperança, e a troca de experiência com outras pessoas que tinham a mesma doença que eu. Então, encontrar uma associação de pessoas com doenças com retinose pigmentar foi muito importante para mim, foi muito importante para a minha superação. Eu tive uma transformação depois que eu passei a fazer parte da associação, e como essa associação era em outra cidade que eu morava, então, em 99, eu resolvi criar uma associação na minha cidade, porque eu tinha tido a oportunidade de ter grandes transformações depois que eu conheci uma associação de pacientes. E acreditava que muita gente como eu não conhecia outras pessoas com a doença, com a retinose pigmentar.
Então, elas precisariam ter essa oportunidade de conhecer outras pessoas, ter mais informações sobre a sua doença, ter um apoio, ter a troca de experiências e conhecer as pesquisas que estavam acontecendo para o tratamento e a cura. E também sobre a reabilitação e também as tecnologias que poderiam ajudá-las a enfrentar melhor a deficiência visual. Então, foi em 99, então, que eu criei uma associação de pessoas com retinose pigmentar, que foi um trabalho muito importante na minha vida, e depois, em 2002, houve a união de outras cidades que tinham associações de retinose pigmentar, e formamos o que é hoje a Retina Brasil. Quando foi formada a Retina Brasil, a gente abraçou as outras doenças hereditárias da retina, como a doença de Stargardt, a síndrome de Usher, enfim, todas as doenças hereditárias da retina. E mais tarde também abraçamos a degeneração macular relacionada à idade e também a retinopatia diabética. Então, o nosso trabalho, a nossa missão como associação era dar apoio, levar informações para as pessoas, acolher essas pessoas e lutar para o acesso ao tratamento das doenças que tinha tratamento, como a DMRI e a retinopatia diabética. Então, que o nosso seguro-saúde, o nosso sistema público de saúde, não pagava os tratamentos. Então, lutamos para que esses pacientes pudessem ser tratados. Eu estou à frente da associação já faz 20 anos, eu fui presidente quase 20 anos, hoje mudou a presidência, mas eu continuo contribuindo com a associação, porque é um trabalho que eu gosto muito, é muito importante para mim esse trabalho. Eu acho que é uma oportunidade de ajudar outras pessoas que passam as mesmas coisas que eu passei e que consegui lidar melhor com a minha dificuldade visual por causa de estar numa associação. Então, hoje eu convivo muito bem com a retinose pigmentar, ela não é um grande problema na minha vida, ela é mais uma questão na minha vida, e realmente hoje toda a angústia e depressão que eu tive, eu não tenho mais. Foram muitos os desafios, tá? Não só como mulher, mas também pela retinose pigmentar, mas a retinose pigmentar e a dificuldade visual não me impediram de estudar, de fazer uma carreira promissora, de casar, ter filhos. Hoje eu tenho uma filha de 37 anos e tenho um neto de quase 2 anos. Na minha vida profissional, eu sempre gostei muito da minha vida profissional, eu sempre fui apaixonada pela minha vida profissional, como eu sou apaixonada também pela associação, só que eu tive muitos obstáculos, porque poucas mulheres ocupavam a posição que eu ocupava, né? Então, a posição que eu ocupava era uma posição mais dos homens. As mulheres não chegavam àquela posição. Então, eu tive que enfrentar muitas barreiras. Meus colegas de trabalho não acreditavam que uma mulher fosse capaz de executar aquele trabalho. Os clientes, que eu trabalhava com clientes, eles procuravam sempre um homem para ser atendido e nunca vinham na minha mesa, e aí eu precisei lutar bastante para vencer todos esses obstáculos. Mas eu venci, e aí eu quero deixar, então, uma mensagem para todas as mulheres, né? Então, para todas as mulheres, para todas as pessoas com discapacidade, que teremos barreiras,
mas a vida de todo mundo tem barreiras, e que a gente não pode ficar presa porque a gente tem uma deficiência visual. A gente tem que seguir em frente, o caminho é um pouco mais difícil do que para as outras pessoas, mas a gente tem força suficiente para fazer esse caminho. Então, as mulheres são muito guerreiras e as pessoas com deficiência também são muito guerreiras. Então, vamos seguir em frente. Tem horas que dá vontade de desistir, mas não desistam nunca, porque vale muito a pena viver. Sendo mulher, com todas as dificuldades que nós temos, e tendo uma deficiência visual com todas essas dificuldades. Então, essa é o que eu tinha a dizer para vocês, quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres maravilhosas e guerreiras, é um momento muito especial, e obrigada pelo convite. Era isso que eu tinha, a minha mensagem para a comemoração do Dia das Mulheres. Muchísimas gracias, Julia. Qué importante mensaje el que nos has dado, ¿verdad? Todas las personas tenemos barreras en nuestra vida, sin embargo, esas barreras, pues, podemos superarlas y tenemos nosotros esa visión de ir más allá, ¿verdad? También, qué increíble lo que nos cuentas, ¿verdad? De todo el trabajo que han realizado en tu colectivo. Pues es muy importante. ¿Cómo pudiste llevar esa resiliencia, ¿verdad? Desde tu diagnóstico a los 14 años hasta la actualidad y llevarlo a convertirlo en un proyecto enorme que ayuda a las personas que incluso que no tienen pues el recurso económico para tratar, perdón, la enfermedad que se enfrentan, pero sin embargo, tú eres un ejemplo, ¿verdad? De cómo convertiste todo ese dolor de recibir un diagnóstico así y lo transformaste en esperanza para más personas con discapacidad y para más mujeres. Entonces, agradecemos bastante tu participación. Nos ha encantado conocer más de ti, desde Gracias. Retinosis Pigmentaria GT, Retinosis Pigmentaria Paraguay y Retina Paraguay. Te agradecemos de todo corazón que hayas estado con nosotros. Gracias. Eu que agradeço a oportunidade. Gracias.